Olá, estamos iniciando mais uma edição do Consumidor em Pauta, uma realização da TVE. Aqui neste espaço você terá suas dúvidas e questionamentos relacionadas ao direito do consumidor, ao direito do trabalho, ao direito imobiliário, ao direito comercial, ao direito tributário, ao direito de família e sucessões e do direito previdenciário, respondidas apenas você enviando as mesmas para o nosso WhatsApp 51985946773 ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. No programa de hoje, vamos tratar de responder às dúvidas e questionamentos enviadas para o tema do direito do trabalho. Estamos recebendo aqui a doutora Karen Severo. Seja muito bem-vinda, doutora Karen. Muito obrigada, Gil. É sempre um prazer enorme estar aqui e poder responder as perguntas para os queridos telespectadores. Perfeito. A primeira questão foi enviada pela nossa telespectadora Verônica e ela relata: estava em contrato de experiência há 22 dias quando fui dispensada. Não teve aviso prévio nem nada, apenas recebi os dias trabalhados. E ela tem a dúvida e expressa da seguinte maneira: está certo isso, doutora? Bom, primeiro vamos entender, né, esse tipo de contrato, que é o contrato de experiência. Ele é uma espécie de contrato determinado, previsto no artigo 443 da CLT, lá no parágrafo 2º. Para que serve esse tipo de contrato? Para o empregador e para o empregado poder conhecer, o empregador conhecer o empregado, ver se ele vai ser apto para as funções, né, que ele precisa, e o empregado saber se ele gostou de trabalhar naquela empresa ou até mesmo de fazer aquelas tarefas, que às vezes podem ser tarefas nunca desempenhadas por ele. E nesse caso da Verônica, em 22 dias de aviso, o empregador já dispensou ela, né? E o que acontece daí? Pagar só os dias trabalhados está errado. Tanto no contrato por prazo determinado, que é o contrato de experiência, ou no contrato indeterminado, são devidas outras verbas. Qual é a diferença entre os dois? A Verônica não tinha que receber apenas a multa de 40% do fundo e o aviso prévio. E esses dias faltantes para o contrato dela, que a gente não sabe se esse contrato de experiência é de 30, que pode ir até 90, ela vai receber a metade dos dias faltantes. Então, se é um contrato de experiência de 30 dias, Verônica, tu tem direito a receber o proporcional a 4 dias. Por quê? Porque faltam 8 dias para encerrar os 30. E é o mesmo cálculo que tu vai fazer se é um contrato de 90 ou um contrato de 60. Esse contrato ele só pode ser prorrogado uma única vez. Então, se tu assinou primeiro um contrato de 30 e não assinou nenhum outro, o teu contrato é de 30 e tu vai ter direito sim a receber essas outras verbas que eu mencionei. E é para ela exercer esse direito, ela pode fazer o contato direto com a empresa ou procurar algo na Justiça do Trabalho? Eu acho, né, que ela pode sim requerer essas verbas para a empresa, primeiramente, dizer que ela sabe que tem esse direito, mas como a empresa não pagou, né, Gil? Sim. Dificilmente vai pagar. Então, é interessante sim ela procurar um advogado da confiança dela para requerer judicialmente essas verbas. Perfeito. O telespectador Augusto relata e também faz o seu questionamento sobre o que ele está relatando aqui. A empresa onde eu trabalhava me demitiu e 3 dias depois foi vendida, passando a ter novo nome. Estou cobrando os meus direitos, mas os antigos donos dizem que tudo agora é com os novos proprietários. Afinal, quem deve pagar? Bom, o caso do Augusto é bem interessante, né, Gil? Porque o que me parece ser, apesar de mudar o nome, ficou no mesmo espaço e, pelo que ele disse, pode ser que aproveitou alguns empregados. Sim. Porque ele fala que ele foi demitido. Sim. Então, nós temos um caso típico de sucessão de empregadores previsto lá no artigo 10 e no 448 da CLT, que diz o quê? A mudança de nome de propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não prejudica os contratos de trabalho. Ele foi demitido apenas 3 dias antes
de trocar a propriedade. Ou seja, ele ainda está o quê? No tempo para receber as verbas rescisórias, que são em 10 dias. Ou ele está até em aviso prévio, a gente não sabe, ele não informou se ele está cumprindo ou não. Então, o que acontece? Numa sucessão de empregadores, quem comprou a empresa assume créditos e dívidas, né? Então, em tese, Augusto, quem tem que pagar a tua rescisão é a nova empresa. Mas nós temos também que analisar, claro, tu vai entrar com uma ação trabalhista se entrar contra a empresa antiga e a empresa nova. As duas irão responder o polo passivo da ação, né? Mas, dependendo do contrato de compra e venda que eles fizeram, o antigo empregador pode ficar responsável até 2 anos e realmente fica pela lei por alguns débitos de quê? De forma ou solidária, se for uma fraude trabalhista, ou subsidiária, se a primeira empresa, se a nova empresa não pagar, né? Então, em tese, quem tem que responder primeiramente a esses teus débitos é a nova empresa. Tá certo. A próxima questão, o telespectador optou por não se identificar. E relata, sofri um acidente na empresa onde trabalho. O piso estava molhado, escorreguei, caí e quebrei o pé. Agora, quando voltei, fui dispensado, pois me disseram que eu estava em contrato de experiência. Pode isso? Eu não teria direito a uma certa estabilidade? Sim, Gil, estamos aqui, né? O telespectador não quis, de repente, né, se identificar com medo, né, de alguma represália, mas assim, você tem direito, sim, a uma estabilidade, né, que é a estabilidade de 12 meses após o retorno do benefício previdenciário. Como você quebrou o pé, entende-se que você, sim, ficou afastado, né, 15 dias, primeiramente, por atestado, e a partir do 16º você deve ter entrado em benefício previdenciário, que a lei, né, da Previdência Social diz que terá estabilidade no emprego quem se afasta em benefício previdenciário, né? Então, sim, apesar de você estar no contrato de experiência, que é um contrato por prazo determinado, esse tipo de acidente típico, onde você caiu dentro da empresa, lhe garante, sim, a estabilidade de 12 meses. E essa reivindicação ele deve fazer primeiro diálogo com a empresa ou direto judicialmente, doutora? Como ele já foi dispensado, eu acho que o melhor caminho será a ação judicial mesmo. O nosso telespectador Eugênio também traz o seu questionamento, mas antes eu volto a lembrar a todos vocês que é muito fácil você assistir novamente o programa de hoje, se você tem interesse em rever alguns detalhes, principalmente aqueles que enviaram os questionamentos, e também ver outros programas de edições anteriores. De que maneira? Indo no YouTube, no canal da TVE, vai lá e você encontra todos os programas do Consumidor em Pauta. A próxima pergunta é do nosso telespectador Eugênio. Tem uma dúvida em relação ao aviso prévio. Ele pode ser maior que 30 dias? Pergunto isso porque estou cumprindo o aviso e a minha empresa quer que eu fique 45 dias. Dizem que esse tempo é porque eu tenho mais de 6 anos de firma. E é isso mesmo, doutora Karen? Realmente, ele faz jus, né? A cada ano trabalhado, que é acima do primeiro, tu tem 3 dias a mais de aviso prévio. Só que neste caso dele, como a empresa está dizendo que ele tem 45, é porque ele foi dispensado sem justa causa, né? Esse é um dos pontos que, mesmo depois da reforma trabalhista, privilegia só o empregado. Por quê? Porque quando a empresa demite o empregado, ela tem que indenizar. A empresa não pode te obrigar a cumprir os 45, que pelo que eu entendi, é o que está fazendo. Não pode, né? A Lei 12.506 de 2011, ela prevê que o aviso prévio é cumprido até 30 dias. Após esse prazo, é indenização que a empresa paga para o funcionário, né? Então, ela não pode te exigir. E como é que tu vai cumprir? Ou tu vai cumprir os 30 dias saindo 2 horas mais cedo, ou tu vai trabalhar 23 e sair 7 dias antes, cumprindo a jornada integral. Então, isso, né, não é uma faculdade da empresa te dar ou não os 45, só que ela tem que te indenizar esses dias a mais, né, que excedem os 30 e não te cobrar o trabalho efetivo. E, portanto, ele não precisa ficar os 45 dias. Não, ele não irá ficar. Ele tem que cumprir os 30 e aí
está encerrado a relação. Exatamente. Quando vier o termo de rescisão, vem ali escrito aviso prévio indenizado, que vai ser exatamente só esse período que excede os 30. Correto. A nossa telespectadora Flora traz um relato e também a sua questão. Estou grávida de 37 semanas e estou muito cansada. Já posso pedir a licença maternidade? Sim, Flora, você pode pedir. Por quê? Porque a licença maternidade ela pode iniciar até 28 dias antes do parto. Ela pode iniciar no dia do parto, mas também quando a gestante tem um atestado, ela não está mais apta ao trabalho, como ela disse, ela está muito cansada, de repente não consegue desempenhar as tarefas com êxito, e o médico atestar isso, ele pode sim encaminhar você para iniciar a licença, Então, sim, como você está com 37 semanas, e geralmente o parto acontece nas 40, 41 semanas, ela já está apta, sim, para encaminhar a licença maternidade, mas o seu médico ou médica que deve atestar isso e fazer o encaminhamento para a empresa. E se ela tiver exercer esse direito, isso tem risco não? Tem hipótese ou realidade que afetar lá no final do exercício do direito de maternidade, no tempo que ela tem? Não. Se ela antecipar? Não, ela vai ter estabilidade até 5 meses após o parto. Não muda nada se ela... Então, não muda porque ela entra em atestado e depois ela já inicia a licença, Então, ela tem 120 dias de licença efetivo e o médico dá um atestado que antecede essa licença. Perfeito. Vamos para a próxima questão do nosso telespectador Ivo. Depois de anos recebendo dinheiro pelas horas extras, agora a empresa quer criar o banco de horas. Eu e algumas colegas não queremos isso. Somos obrigados a aceitar o banco de horas? Não há direito adquirido para horas extras. Contudo, o empregador ele tem que se munir de quê? De um acordo coletivo ou uma convenção, ou após a reforma trabalhista, é permitido que o acordo individual escrito que o empregado tem que aceitar. O que acontece nesses casos, A gente fica, o empregado quer receber as horas, porque é mais benéfico receber em dinheiro, e não quer o banco de horas, por quê? Porque o empregador pode usar isso em folga. Mas o empregado tem que saber que nem sempre a remuneração é mais benéfica para a saúde dele. Apesar de financeiramente ser melhor, às vezes uma folga é muito melhor porque tu vai descansar, tu vai conseguir fazer outras coisas do que efetivamente receber o dinheiro. Então, assim, obrigado você não é aceitar, mas daí também abre uma porta para que o empregador entenda que você já não, preenche os requisitos para trabalhar na empresa e você pode vir a ser demitido. E se tiver, sim, um acordo ou convenção coletiva, aí já parte que você não pode ter a faculdade de aceitar ou não, A única coisa mesmo que ele pode, facultativo, é o acordo individual. Então, assim, tem que ver o que o empregador está usando para poder implementar o banco de horas. Consumidor em Pauta vai para um breve intervalo. Já voltamos tratando do direito do trabalho com a doutora Karen Severo. Nos aguarde. Mas ficou ali que... Estamos de volta com Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. Este espaço é totalmente dedicado para você, telespectador e telespectadora, que tenha alguma dúvida ou questionamento relacionados às áreas do direito do consumidor, do direito do trabalho, do direito comercial, do direito previdenciário, do direito de família e sucessões. Portanto, é absolutamente, extremamente prático e fácil. Envie a sua dúvida ou questionamento para o nosso WhatsApp 51 985 946 773 ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. No programa de hoje estamos tratando do direito do trabalho, recebendo aqui
a doutora Karen Severo, que está respondendo as questões e as dúvidas enviadas por vocês. A próxima questão, doutora Karen, é da nossa telespectadora Clara, e ela relata: tenho um filho com paralisia cerebral e gostaria de saber se consigo redução na jornada de trabalho para poder cuidar dele. E ela informa ainda: sou CLT. Clara, esse tema que você trouxe é um tema bem delicado, é um tema que nós até já falamos aqui no programa, né? A CLT expressamente não trata desse tema, mas a Lei dos Servidores Públicos da União, que é 8.112 de 90, ela tem inspirado as decisões na esfera trabalhista. Por quê? Né? Porque a nossa Constituição Federal, ela protege o direito da família e ela entende que sim, né, uma mãe com um filho com paralisia cerebral, como é o teu caso, não consegue cumprir uma jornada, por exemplo, né, Gil, de 8 horas trabalhadas. Por quê? Esse filho ele exige uma atenção a mais, uma atenção especial. Então, às vezes você não consegue essa redução de jornada diretamente com a empresa, mas judicialmente, sim, os juízes têm acatado esses pedidos exatamente porque entendem que sim, essa mãe precisa de mais tempo com seu filho, o filho ele precisa de tratamento, ele precisa de uma atenção especial. Então, sim, expressamente a CLT não traz, eu não tenho um dispositivo de lei para que tu possa chegar no empregador e exigir isso. Mas você pode conversar com seu empregador e dizer que você sabe que existem decisões favoráveis nesse sentido e que você realmente precisa, né? Às vezes, quais são as provas que se pede até no processo? São tarefas que o seu filho precisa fazer ou tratamentos que exijam a presença de um acompanhante. Sim. Né? E geralmente esse acompanhante é a mãe ou é o pai, né? No caso da Clara, é o filho, mas a Lei dos Servidores Públicos da União, ela traz que pode ser cônjuge, pode ser um dependente, né? Uma pessoa, às vezes tu tem, a tua mãe mora contigo e tem um Alzheimer avançado, né? Precisa, né? Então, assim, não necessariamente precisa ser só filho, né? Essa Lei dos Servidores Públicos, ela também protege, né, o cônjuge e dependentes financeiros. Então, Clara, eu indico que você sim busque o seu empregador primeiramente e, se não for possível, né, que você procure o judiciário para ter deferida essa redução de jornada. Ficou muito clara a sua resposta, sem trocadilhos aqui com a pergunta da nossa telespectadora, mas aí me surgiu uma dúvida. A judicialização, ela corre o risco na relação de trabalho, né? Sim. Se o empregador pode, ao ser notificado que tem ação, pode, entre aspas, demiti-lo ou não? O que acontece? Pode ser aí que a gente tenha daí uma dispensa discriminatória, né? Porque ao ingressar com a ação pedindo a redução em face da doença do filho, os juízes podem entender que há uma discriminação. Aí... né? Não havendo nenhum outro fator, né, que venha a dar motivo para essa dispensa, então o empregador tem que cuidar muito, né, Sim, se ele vem demitir após uma ação desse tipo, né? Aqui. Sim. A próxima questão foi enviada pela nossa telespectadora Rafaela. Eu sei que tem direito a faltar no trabalho para consultas médicas e para exames, mas sempre tenho receio de fazer isso, pois sempre acho que posso ser demitida. Quantas vezes posso apresentar atestado de comparecimento médico ou para realização de exames? Pergunta a Rafaela, doutora Karen. Rafaela, a tua pergunta é muito interessante, porque realmente surge esse tipo de dúvida, né, Gil? Quantas vezes tu pode faltar com um atestado? A CLT não traz um limitador de atestado. Lá no 473, a gente tem as hipóteses, né, que isentam a pessoa de levar falta por alguns motivos. E lá no 473, no inciso 12, a gente tem, por exemplo, já que a tua pergunta é sobre atestado, quando a pessoa precisar faltar para fazer exames preventivos de câncer. Então, está previsto, está expresso que até 3 dias para esse tipo de exame tu pode faltar sem problema. No entanto, os empregadores, eles não podem se negar a receber atestado de saúde. O que você tem que cuidar?
Quando você tem vários atestados, eles podem ser somados durante certo período de tempo e você vai ser encaminhada para um benefício previdenciário. Né? Então, é isso que tem que cuidar, mas não há um limitador de atestado, você fica tranquila, porque às vezes realmente acontece, você pode, como o outro telespectador quebrou o pé, ele não quis quebrar o pé, aí daqui a pouco ele tem um outro problema, um problema de fígado, alguma coisa, precisa também dos dias de atestado, então assim, ó, o empregador jamais ele se nega, eu nunca vi o empregador se negar a receber atestado. Né? Mas expressamente na CLT a gente não tem nenhum limitador, né? e nem dizendo que é livre a apresentação. Né? Isso a gente tem que cuidar muito e só essa para preventivo de câncer que está expresso. Falando de exames, o restante, né, a gente tem que estar sempre com a boa fé, tanto do empregado quanto do empregador. E nessa pergunta, nesse contexto, me surgiu uma dúvida, doutora. Quando se fala em atestados e exames, por exemplo, ela não relata quais os motivos, né, que fazem ela, né, ter essa necessidade, mas há uma diferenciação entre atestados feitos por instituições públicas, ou seja, SUS, atendimento imposto de saúde, de atestados, ou tem lá uma série de atestados de médicos particulares ou de convênio. Não pode caracterizar na visão do empregador, algo não claro, não é o que ela está relatando, mas me surgiu uma dúvida, né, lateral aqui. Não há diferença se o médico é da rede privada ou da rede pública. Né? O que, às vezes, um médico que é da rede pública ele também é da rede privada. Né? Então, o empregador, ele pode, às vezes, quando ele recebe uma sequência de atestados diferentes ou até com CID diferente, verificar a veracidade aquele atestado é verdadeiro ou não. Né? Temos muitos casos de falsidade de atestado. Sim. Então, né, não é proibido para o empregador verificar, né, a veracidade de atestados, mas a pessoa pode ter cinco atestados do SUS, 5 atestados da rede privada, né, e não há diferença, né, quanto a CRM, se é do público ou do privado. Ok, doutora. A próxima pergunta, o telespectador optou por não se identificar. E diz, sou gerente da empresa e acabo trabalhando muito, que tem atrapalhado o convívio com a minha família e a minha vida social. Muitas vezes não tenho nem fim de semana livre. Entendo que a minha jornada de trabalho é abusiva. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Pergunta o telespectador que não se identificou, doutora Karen. Prezado telespectador, né? Ao que me parece, tu tem um cargo de gestão que está previsto lá no artigo 622 da CLT. Só que não basta tu ter o cargo de gerente no contra-cheque ou no crachá. Tu precisa receber uma remuneração, uma gratificação de 40% sobre o teu salário. Além disso, você precisa efetivamente ter cargo de gestor. Tu tem que poder demitir, admitir, aplicar suspensão, aplicar advertência, né? Não é simplesmente o nome de gerente quando tu não consegue fazer nada com esse cargo. Né? Quando tu apenas é gerente, mas tu não pode demitir ninguém, tu não pode dar uma advertência, tu não faz reuniões de equipe onde tu se sente o responsável, né? Então, tem que ver qual a categoria que tu te enquadra. Gerente de verdade, que recebe gratificação de no mínimo 40% a mais sobre o salário. Sim, sou gerente, comando a minha equipe, eu estabeleço metas, né? Por exemplo, eu que admito e demito, a empresa manda para mim 3, eu escolho quem fica na minha equipe, aí sim, infelizmente, tu não vai poder cobrar nada. Agora, se tu só é gerente no papel, tu pode sim exigir que essas horas que estão excedendo, que tu está dizendo, né, que é uma jornada abusiva, né, exigir pagamento de hora extra. Né? Infelizmente, é só isso que tu vai poder exigir. Horas extras pelo tempo trabalhado. Tu não deve ter controle de jornada. Então, como é que tu vai fazer essa prova? Certo. De qual é o tempo? Com testemunhas, ou às vezes por câmeras da empresa, né? A empresa pode dizer, eu não sei. E outro ponto também, Gil, interessante, é se ele tem autonomia no próprio horário dele. Se ele consegue um dia chegar mais tarde, ou se não, é proibido, ele tem que cumprir rigorosamente o horário. Então, às vezes, o cargo de gestão aí fica descaracterizado. A próxima pergunta para encerrarmos, doutora Karen, é do nosso telespectador e diz o seguinte, a minha empresa costuma exigir e oferecer cursos de qualificação aos funcionários.
Só que esses cursos acontecem no sábado, que é dia de folga de todo mundo, e ninguém pode faltar. Isso não está certo? Ou, aliás, não está correto? Sim. Exigir que o funcionário, né, como ele disse, não pode faltar para curso profissionalizante é caracterizado como tempo Outra à vez está disposição. Então, desculpa, Né? pode continuar. Tá. Tempo à disposição do empregador previsto lá no artigo 4º da CLT. Se ele tem um contrato de trabalho que cumpre a jornada total de segunda a sexta e o sábado do curso vai exceder, né, as 44 horas semanais, ou 40 ou 36, vai depender do contrato dele, ele tem direito sim a receber horas extras por esse tempo do curso, né? O curso sim é tempo à disposição do empregador exatamente porque ele não faculta a presença ou não, ele obriga. Então ele tem direito à hora extra. Muito obrigado, doutora Karen Severo, pelas suas contribuições. Consumidor em Pauta fica por aqui. Até a próxima edição.